5,50, 6, 6,50, 7. E se pudesse cobrar 10 o litro, eles cobrariam. E não volta atrás do preço, E não volta, nada e não esse, né? volta. Ô, Sérgio Dourado, mas eu andei aí pro Belo Horizonte por 2 vezes, Contagem, Betim, e eu nunca vi tanto carro na rua justamente na hora que tava tendo as maiores filas. Eu não entendi, eu falei assim, será que o posto tá dando gasolina de graça? Que não tem lógica. É difícil demais, né? O brasileiro, ele não se prepara, ele não planeja a vida dele. Né? Porque se tivesse final de semana, o cara já abastecido mais cedo, não. Mas quando chegou a notícia, todo mundo, mesmo que não fosse sair, passou a mão nos seus galões, carros. Tinha carro, eu acho que tinha anos que não saía da garagem, voltou a sair da garagem para abastecer. Né? Ajudou os donos de posto, que limpou aquelas gasolina antiga que ficava no fundo, né? E acabou ajudando. Mas o dono de posto de gasolina tem que ter a responsabilidade também. Nós estamos passando por um momento difícil, né? E a primeira oportunidade que eles têm é isso que o Sérgio Dourado falou. O preço vai lá no alto. Olha, quando o executivo maior, ele entra com algumas definições, ainda mais nessas grandes empresas como é a nossa Petrobras, então ele começa a gerar um furor, a bolsa despenca, ele quer colocar uma pessoa que não é do ramo, então aí aumenta a gasolina, a bolsa cai, as nossas divisas, nós vamos perdendo divisas, a empresa perde bilhões em dias, porque a bolsa é assim, como é muito risco, você faz uma determinação lá, você determina alguma coisa e ali o impacto é quase que na mesma hora, em ato contínuo, você tem uma decisão de um presidente da República, no outro momento as bolsas começam a agir, aquele furor. Vai descer, o pessoal comprando, pagando, o pessoal vendendo, é uma loucura. Então a Petrobras caiu muito, eu acho que ela vai retornar em breve, mas é o negócio da especulação. Isso é uma coisa que no nosso mundo global hoje acontece demais. Uma frase que, digamos, o Joe Biden fala, provoca uma série de consequências no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente com o Bolsonaro. Sérgio Dourado, uma das notícias que chamaram a atenção durante a semana, final de semana também, infelizmente, uma notícia triste em Lafayette, que foi aquele homicídio seguido de suicídio. Uhum. Um pai, ex-esposo, não aceitando o final do relacionamento, acabou tirando a vida da esposa, do filho de 19 anos, o que acabou chocando mais, e acabou suicidando. Um triplo, infelizmente, homicídio seguido aí de suicídio em Lafayette, cidade co-irmã da gente, vizinha, no qual você tem muito conhecimento também. E a gente fala, tudo isso em troca de quê? O que está faltando nessa população? Tivemos notícias aí que chamam a atenção. Uma garota de 12 anos que deu à luz e ela comandada pelo o atual pai dessa criança. Olha, 12 anos, gente. O que eu estou falando, como é que está virando a vida. Ela conseguiu com fio de celular puxar a cabeça do menino, cortar com a faca na hora do nascimento. Meu Deus. Um pai que jogou uma filha dentro de um rio. O corpo foi encontrado agora. Tudo isso para vingança. E aí vai por aí afora. E é o único animal que faz isso, né, Davis? É o que eu falo, enquanto os que eles dizem animal protegem, brigam, morrem por causa dos seus filhos. Com certeza. O ser humano, o homem hoje, em geral, a mulher, estão fazendo isso, tirando vidas e dessa forma. O que está acontecendo com esse nosso país? O que está acontecendo com o nosso povo? O ser humano consegue ir nos dois extremos. Ser beatificado, ser santo e ser o demônio ao mesmo tempo. Então o ser humano, a gente não consegue explicar num programa, num pensamento, numa filosofia. Muitos dizem que pode ser falta de Deus, falta de oração. Outros já vão para o lado da ciência, né, psicologia. A pessoa tem um psique defeituoso, ela está precisando de um psiquiatra, de um terapeuta. Então, essas pessoas, quando elas se veem acuadas, elas fazem o mal e depois determinam o que a gente chama de autoextermínio. Ela não quer aquilo na vida dela, mas não deixa com que a outra pessoa sobreviva também. Que coisa horrorosa, um pai, uma mãe, qualquer pessoa, matar outra pessoa. Então,
no nosso país, nós pegamos até 30 anos. Podemos fazer o que for, no máximo 30 anos. Eu sou contra radicalmente a pena de morte, mas eu compactuo com a pena um pouco maior. Talvez até em alguns países como os Estados Unidos e outros países, né, de primeiro mundo ainda mantém a maior pena, que é a perpétua por toda a vida. Eu acho que passou da hora da gente ter essa regalia de apenas 30 anos para as pessoas que cometem crimes hediondos, ou seja, estupro seguido de morte, homicídio seguido de um latrocínio, por exemplo, que é um roubo seguido de morte, para matar mais de uma pessoa. Claro que matando uma pessoa já poderia ser passível de uma pena maior, mas tem gente que chega, fica louco, maluco e começa a disparar, como a gente tem muitos casos registrados aí nos anais da história do Brasil e do mundo, mas é muito difícil, Davidson, julgar as pessoas. Então, as pessoas realmente, eu acho que precisam de Deus e precisam de terapia, precisam de colocar a cabeça para funcionar e encontrar o equilíbrio. Porque o equilíbrio, não uma pessoa medíocre, que não é fria e nem quente, não pode ficar no meio, não seja medíocre, mas nós temos que rearranjar o pensamento e conseguirmos o equilíbrio. É tudo na vida o equilíbrio. Você concorda ou não? Concordo, e a gente tem visto isto acontecendo, infelizmente, essa violência, essa falta de equilíbrio, essa falta de Deus, né? E essa posse que a gente tem visto, com tanta violência contra a mulher, vários feminicídios. A gente acaba aqui de estar acompanhando mais um caso aqui, durante 12 horas, Sérgio Dourado. Mais uma vez, cidade vizinha, Barbacena, Campo das Vertentes. Um homem manteve sua filha de 3 anos como refém. Ele que estava separado, existia um acordo dele visitar a criança, ameaçando a matar essa criança de 3 anos. Então, antes você via a violência, quem assistia muito jornal, você via Rio de Janeiro, São Paulo, aí você via aquilo tudo. Hoje não. Nos grandes centros, capital, você comprava o jornal, né, na leitura e via lá a violência. Hoje não, chegou no interior. E de hoje está pertinho da sua casa, se não está dentro da sua casa. E o próprio genitor, aquele que promove a vida, né, um casal, porque a gente não consegue promover a vida, fazer a vida se não for a dois, mas o próprio genitor, ele vai e coloca a sua prole em risco, colocando uma arma, mantendo num cativeiro. Isso é loucura. O mundo está doente, Davidson. O mundo realmente está doente. Não é só o nosso Brasil. A gente vê casos que a gente para pensar, não, isso não está acontecendo. Isso realmente não está acontecendo. Nos Estados Unidos, como é mais flexível no uso das armas, lá todos os dias são contabilizados vários. Agora hoje é uma palavra nova, né, o feminicídio, que é matar a mulher, mas o homicídio também cabe, tanto ao homem como à mulher. Então nós sempre falávamos homicídios, mas as pessoas, elas estão enlouquecendo. E agora, nesse momento, é que nós temos que fazer mais oração, nós temos que pedir mais ajuda, porque as pessoas em casa também estão enlouquecendo, Davidson. Verdade. E a gente tem visto aí, é aquele problema, né? Não tem para onde você correr. Se você ficar em casa, você vai passar falta das coisas, porque chega uma hora, vai acabar. Você tem que dar um jeito. Se você ir para a rua, você está arriscado a pegar o Covid e levar para dentro de casa. Essa guerra política, Sérgio Dourado, você que vem acompanhando as notícias nacionais, onde que o presidente ameaça governadores, prefeitos, a respeito do lockdown. Uhum. Mas quem está lá na ponta, que sabe a dificuldade que está tendo com a saúde, né? Os leitos lotados, tudo isso por falta de irresponsabilidade, por irresponsabilidade do povo, né? Se os leitos hoje estão lotados, tudo isso, é porque o povo está abusando. O povo não está acreditando na doença. Mas aí vem um presidente da República numa guerra danada contra governadores, contra a população, sem usar máscara, sem dar um bom exemplo, né? Falando para o pessoal não usar máscara. O que a gente pode esperar desse Brasil nosso? Dessa guerra política? Deputados, senadores, infelizmente, muitos deles com processos, né? A justiça não funcionando de acordo. O Brasil virou de cabeça para baixo. O Brasil precisa renascer novamente. E eles já estão pensando nas próximas eleições, hein? E tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando.
2022 vem eleição para governador, deputados federais, senadores, e presidente. Olha, eu até queria pedir a você, se você permitir, você falou das atividades essenciais, né, que nós precisamos manter, né, polícia, hospitais, supermercados, açougues, farmácias. Nós temos o comércio, que não é tão essencial, por exemplo, né? A gente pode manter um escalonamento. E o povo que fica no meio disso aí. Porque uma decisão pode matar e salvar vidas. Então tem que haver uma certa flexibilidade de um lado e dureza de outro lado. Então uma determinação, por exemplo, eu volto a citar os orientais, minha gente. Eles não entram em casa, é um hábito que a gente pode começar a ter. Eles não entram em casa com os sapatos que eles pisam na rua. Eles colocam os sapatos do lado de fora e tem um chinelinho próprio para entrar em casa. A parte mais suja do ser humano é a sola dos pés. Você sabia que mostrar a sola dos pés para um oriental, para um islâmico, você está pedindo para que ele morra? Você sabia disso, Davidson? Eu não, essa informação não tinha. Quando você se assenta numa cadeira e coloca o seu pé e a sola virado para o outro, quer dizer o quê? Eu estou desejando a você o pior das coisas. Porque na sola do pé está toda a sujeira do mundo. As pessoas cospem na rua, os animais de pequeno porte, até mesmo de grande porte, a gente vê nessas nossas cidades aí, até mesmo cidades que têm uma grande zona rural, cavalos, bois, cachorros, gatos. E nas grandes cidades do nosso planeta, nas cidades onde realmente existe um punho de ferro e flexibilidade onde necessita ter, isso não acontece. Né? Eles têm um sistema adequado para tratar com as zoonoses, as pessoas não cospem na rua, as pessoas elas agem de outra forma. Então, gente, por que não adotar essa coisa do oriental? Você ter um chinelinho para entrar em casa, você não entrar com o seu sapato, com o seu tênis, você está levando também, dessa forma, muita coisa suja para dentro da sua casa. Eu queria te pedir, Davidson, que a gente possa fazer uma reflexão juntamente com os nossos ouvintes a respeito também das redes sociais, porque as redes sociais, elas geram um impacto muito grande na vida das pessoas. Do nada, a pessoa começa a ter visualizações, ela se torna uma pessoa rica e começa a ser o que a gente chama hoje de grandes influenciadores, influencers. Então os influenciadores, eles vão aliciando, vão captando pessoas e ali com um pensamento eles fazem uma geração de pessoas seguirem. Então até onde vai a liberdade de expressão, até onde vai a liberdade do pensamento, que é um dos temas da nossa Constituição, né? Que, por exemplo, nós estamos aqui falando, nós temos total liberdade de fala, mas nós temos um limite, não é mesmo, David? A responsabilidade do que falamos. Com certeza. Então eu queria fazer uma provocação aqui com o pessoal, porque nós tivemos aí, recentemente, a fala do Daniel Silveira. Ele pensou que até a imunidade parlamentar poderia salvá-lo. Ele falou de todo o Supremo de uma forma pejorativa, fez colocações e foi preso monocraticamente, depois no colegiado, e quando passou o tema na Câmara, eles mantiveram a prisão do Daniel da Silveira. Então eu queria provocar nós temos aí alguns minutos, se você me permitir, que as pessoas possam participar e dar a sua opinião. Até onde vamos com as redes sociais? Você tem rede social, você faz comentários, você expõe suas fotos, você expõe sua família, você expõe seu pensamento. Eu queria que nesses poucos minutos a gente fizesse essa reflexão dentro do seu programa, Davidson, que é extraordinário, é sensacional e é líder, mais uma vez eu falo, líder na audiência. Quero agradecer o Sérgio Dourado e a população pode participar da sua opinião também, mandar seu Megazap 991459870, nós vamos ao apoio cultural. Enquanto isso, você pode ligar aqui para falar com a gente também. Sérgio Dourado está falando sobre o caso do deputado Daniel Silveira, né, que jogou críticas aí contra o Supremo Tribunal Federal,
por mais que ele tivesse alguma razão em alguns atos, coisa que indigna também a nossa população, mas ele fez isso de uma forma, numa rede social, o que percorreu o mundo inteiro. Ele, como deputado federal, achou que podia ter, na sua imunidade parlamentar, o direito de fazer isso, agredir pessoas, desonrar pessoas, e isso acontece muito. E agora o Sérgio Dourado traz essa discussão para você, ouvinte Mega. Sérgio Dourado. É o seguinte, eu quero só completar o seguinte, até onde, caríssimos ouvintes, meus respeitos a todos vocês, até onde vai a liberdade de expressão e a liberdade do livre pensamento nas redes sociais, nas rádios e nas TVs, em todo o nosso sistema de comunicação global, porque hoje você fala com todo mundo. Ontem nós tivemos, sábado aliás, nós tivemos participação de pessoas em Waterbury, em Connecticut, Estados Unidos. Nós tivemos participações de Sergipe, Aracaju, do estado do Maranhão. O seu programa não fica também sem essa participação maravilhosa que é do mundo inteiro. Você sabe disso, você tem muita audiência em outros países. E a nossa rádio chega através das redes sociais, que é um benefício. Mas tem o outro lado da história. E esse o Daniel Silveira, deputado federal, eleito pelo Rio de Janeiro com quase 32 mil votos, ele pensou que ele poderia falar tudo e ele teria a liberdade, né, a imunidade parlamentar. E isso não aconteceu, porque ele falou palavrões, falou termos pejorativos e ele feriu de morte o ministro Luiz Fux, que é o presidente, a Rosa Weber, que é vice-presidente, o Marco Aurélio, que é o decano é o mais velho, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Essa é a composição, os 11 do Supremo. Acima deles, só Deus. Acima deles, só Deus. E você vai bater de frente uma pessoa que teve 32 mil votos, um deputado, que entre os 513 falou, mas de forma... E eu penso também, será que ele falando e nós replicando o que ele falou, nós também não chegamos a ferir a Constituição? Será que não acontece isso? A gente não está fazendo o mesmo crime? Pegando a fala dele e replicando? Porque eu não tenho condição nenhuma, Davidson, de falar aqui os termos que ele falou. De forma nenhuma. Ele chamou certos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal de ladrões, de homofóbicos. Ele citou lá, ele fez gestual de polegar indicador, dizendo que, ó, fulano, você gosta de dinheiro. Ameaçou com violência também, violência, né? E chamando o AI-5, que é o ato institucional número 5, no tempo da ditadura, que fechou o Congresso, caçou direitos políticos das pessoas, direitos que constitucionalmente são sagrados. O AI-5 é muito perigoso, a ditadura é perigosíssima. Aí você vê a ignorância do cidadão, né? Que chega a deputado numa carona, né? Com 32 mil votos, num estado que está sofrendo pela corrupção, e aí ele olha assim, eu chamo o AI-5, aí beleza, fechou o Congresso, ele vai ser o quê? Olha, ele vai participar de que mais? É aí que entra a população. Você usa bem a sua rede social? Você é contra falar mal das pessoas? Porque eu acho que a rede social é só para falar bem. Para falar mal e fazer fuxico e fofoca, eu tô fora. A gente espera a sua contribuição, Davidson. Beleza, só mais te lembrar aqui que nós temos mais uma notícia triste que acaba de chegar pra gente aqui na Mega FM. Meu Deus, notícia triste, meu Deus. Petrobras anuncia alta no preço da gasolina e do diesel pela 5ª vez no ano. Jesus Cristo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Daqui a pouco. Bom dia, Mega. Apresentação Davidson Santos. O Sicoob Credicampo distribuiu aos cooperados o valor dos juros sobre capital próprio de 2020 e o rendimento foi grande, quase o dobro da poupança e 100% da Selic. Um grande investimento para todos. Seu capital cresce e garante a sua tranquilidade no futuro. Você pode fazer um resgate para realizar seus planos ou complementar sua aposentadoria. Obrigado por acreditar no cooperativismo financeiro e estar ao nosso lado. Sicoob Credicampo, faça parte. Por aqui o sucesso não para. Você pede e a gente toca. 98,7 FM. O som que contagia.
Intervalo rapidinho, já estamos de volta aqui com o Sérgio Dourado hoje, participando aqui no estúdio da Mega. Que bom, né? Sérgio Dourado aqui, abrilhantando mais aí a produção da Mega, o jornalismo da Mega com informações importantes, sabe as palavras e ajudando, discutindo com a população. Sérgio, tem participação aqui, eu vou colocar 2 participações. Vamos lá. Na sequência a gente volta, beleza, tá bom? okay. Vamos falar aí com o nosso amigo Luiz, que tá chegando por aqui também. Fala, Luiz. Esse é o Luiz da Ambulância. Oh, maravilha. Ô, David, bom dia. Aqui que fala é Luiz da Ambulância. Dê um abraço nesse grande amigo aí, David, por favor. Sérgio Dourado. Agora eu tô mandando um abraço pra ele. E o dia que ele vier aqui, pra ele vir na minha casa me dar uma visitadinha, fala que é o Luiz da Ambulância. Manda um abraço pra ele. Muito obrigado. Pode falar, Sérgio. Meu Deus do céu, o Luiz, ele me deixa assim emocionado, ele me causa assim uma surpresa, porque ele tem uma facilidade em falar e tocar o meu coração. Ô Luiz, eu só quero te falar uma coisa, eu amo você, cara. Você é um dos ouvintes que, é claro, a gente distribui o nosso coração de uma forma assim, bem abrangente. Mas você, todos os sábados, todas as manhãs, você não perde um só programa da Mega. Cara, eu te amo, um beijo. Eu acho que o Erlin vai me levar aí sim. Pelo menos para tomar um cafezinho com você. Te amo, um beijo no seu coração. Aí, ó, na hora do café vocês me chamam também, hein? Olha, vamos aqui a mais uma participação, Sérgio Dourado? Vamos lá. Bom dia, Davidson. Bom dia, Sérgio Dourado. Bom aqui dia. é a Nilce do Santo Antônio. Estou aqui ouvindo a rádio e eu gostaria de colocar a respeito das redes sociais. Infelizmente, hoje a gente também não está podendo usar as redes sociais para expressar ou para colocar os pensamentos da gente. Principalmente se a gente for falar de política. Se a gente fala que a gente apoia candidato X, você é chamado disso, daquilo. Se você apoia o PT, você é burro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então hoje, infelizmente, a gente não está podendo também expressar o que a gente sente, o que a gente pensa pelas redes sociais, porque somos humilhados, né, chacoalhados, e as pessoas não respeitam o seu direito também de ir e vir, e também não respeitam o seu direito de expressar os seus sentimentos, as suas ideias, os seus pontos, principalmente em relação à situação que o Brasil se encontra hoje, porque o nosso presidente, assim, que eu não votei nele, mas infelizmente é o presidente que está aí governando o nosso país. As pessoas criaram, né, uma visão que ele é o todo-poderoso e tal. Eu não estou aqui falando que eu sou a favor de Lula, de Jair Bolsonaro, porque o que eu quero é um país melhor para todos nós. Mas, infelizmente, a gente está vendo a situação que o nosso Brasil está passando, da qual o presidente parece que está com uma viseira nos olhos, não quer enxergar, ou então está sendo comandado por outras pessoas, né? Mas as redes sociais hoje também você tem que saber o que você expressa, o que você fala, o que você escreve, né? É muito complicado essa situação. Fica aí a minha resposta. Olha essa flor nossa aí desse nosso jardim, ela fala muito bem, hein? Eu acho que nós queremos você aqui também, minha querida. O nome dela qual é, Davidson? Vamos olhar. A nossa querida amiga Nilce. Sérgio Dourado, então vamos refletir aqui o que ela falou, porque é uma coisa que realmente, principalmente quem está no interior, né, cidades pequenas, onde você tem contato direto com os políticos, né? Às vezes você, por uma opinião ou sua sensibilidade, você identifica mais com A ou com B e você vai e não apoia aquele candidato, o pessoal passa a te perseguir como se você fosse de um grupo diferente, isso como mesmo. se você não fosse um morador da cidade. Correto. E esquece tudo que viveu junto com você durante anos e anos de vida e leva para o lado político. E aí a pessoa perde espaço, acontece isso, os deboches, porque ganhou, esquece que estão ali cumprindo um mandato que é temporário.
Porque o cara está no mandato. Ele não é prefeito, ele não é vereador, ele está sendo vereador, está sendo prefeito. E a partir do momento que você é eleito pela população, você é representante de todos, daqueles que votaram e dos que não votaram. Você é representante do povo. Infelizmente, isso que ela refletiu aqui para nós é o que muitos outros passam, infelizmente, por às vezes manifestar apoio que seja a um presidente, a um governador, diferente de outras pessoas que se acham que podem coordenar, mandar, né, fazer a pessoa votar naquele candidato que quer. Olha, um pensamento criado, acredito eu, por Voltaire, usado também pelo grande estadista americano Abraham Lincoln. Ele disse o seguinte: eu posso não concordar com você, com a sua fala, mas irei até a última instância, até a morte, para lhe dar o direito de falar. Essa nossa ouvinte, essa flor do nosso jardim, ela falou e colocou de uma forma, uma posição muito assim, ela fez uma síntese. Às vezes você expõe um lado e é rechaçado por aquela exposição. Se eu falar hoje que eu votei no ciclano, no beltrano e no fulano, eu posso ser até morto. As pessoas estão enlouquecidas. E onde está o nosso direito de expressão? E a rede social, ela é muito perigosa. Ela não é igual o rádio. Se chegar uma pessoa aqui, ela, primeiro, tem o direito de fala. Segundo, ela tem o direito do contraditório. E se ela for falar mal de alguém, nós imediatamente ligamos para essa pessoa e falamos assim. É assim que nós fazemos o bom jornalismo, não é, Davidson? Por exemplo, se vai falar do fulano, do beltrano, do ciclano, claro que ela pode, mas o outro lado tem que ouvir e dar a resposta em ato contínuo, na mesma hora. Não pode deixar vazar o disse-me-disse. Aí vira fofoca, não é jornalismo, não é rádio com credibilidade. Os nossos ouvintes estão corretíssimos. E, por favor, eu acho que ainda resta mais um pouquinho. Eu queria aproveitar ainda mais esse programa maravilhoso. Agora nós estamos aí às 11 horas e 25 minutos. Passe mais áudios. Nós gostaríamos de ouvir você que está em casa, você que está no trabalho, até mesmo para contribuir sem o nome. Você pode falar, não tem problema. A gente, como jornalista, nós também temos aquela situação de resguardar a fonte, mas que você faça o bom uso da palavra, né? Que não aponte o dedo, não use termos pejorativos. Então, mais uma vez, eu quero perguntar para você, você está sentindo esse impacto negativo? Porque positivo nós sabemos que é. Porque você tem um contato familiar, você tem um contato ali em tempo real, em qualquer parte do planeta, você tem contato imediato, tempo real, com outras pessoas. Só que você faz um vídeo que lá não é aquele vídeo que possa ser postado. Você tira uma foto que pode te prejudicar e você usa as palavras, e as palavras podem também fazer como está acontecendo com esse deputado Daniel Silveira. Ele usou termos que não se usa no rádio, não se usa na TV, ainda mais fazendo um vídeo solo. E uma situação monocrática, ele foi preso e depois no colegiado do Supremo, eles ali resolveram que ele deveria ser preso. E será que ele deveria ser preso? Será que foi realmente ali, naquele momento do post, será que ali não é que aconteceu o crime? Porque ele foi preso logo no dia seguinte, já tinha saído o flagrante. Porque eu acho que a prisão deva ser no flagrante delito. Será que o Supremo errou? Será que ele está certo? Será que a Câmara endossando a prisão, será que houve também o uso correto da nossa Constituição? Tá aí mais uma pergunta para você, querido ouvinte, responder. Porque o que eu acho é o que está na Constituição, que eu acho não, né? O achismo, ele é muito vago. Mas o que eu tenho certeza é o que está na Constituição. Flagrante delito é flagrante delito, é no ato do delito, no ato do crime. Será que ele não tinha um direito de defesa antes de ser preso? Eu não sou o advogado do diabo. Não sou contra, não compactuo com as palavras dele. Ele pecou, ipsis literis, literalmente ele pecou. Mas, antes de ser preso, será que não deveria ele ter o direito sagrado de defesa, que também está na Constituição? E está na Constituição que o poder emana do povo. Primeiro o povo, Deus, o povo, a nossa Constituição e os três poderes, que são
executivo, legislativo e o judiciário. Então eu coloco para você, nesse programa maravilhoso do Davidson, que abriu as portas mais uma vez para mim, né, pela primeira vez, e eu prometo voltar mais vezes. Eu acho que é saudável esse tipo de coisa, né, Davidson? Verdade, Sérgio. A gente fica muito feliz com a sua participação. Geralmente a gente fala isso, né? Era tão bom quando você tem mais pessoas opinando, trazendo o contraditório, né? Numa discussão saudável, sadia. Como você falou, a Constituição. Mas e aí? A gente pensa, será é bom para as pessoas em casa também pensar. Okay. Quando postar alguma coisa, agredindo alguém, não, só posso pensar em flagrante. Mas até onde vai o flagrante? Se o vídeo continua todos os dias sendo visto por muita gente, então quer dizer, ele está renovando o flagrante todos os dias. E a nossa justiça manifestou sobre isso, né? Porque o vídeo continuava rodando, o pessoal compartilhando, todo mundo tendo acesso, porque às vezes se ele tivesse falado e tirado, alguém viu, mas não está lá mais. Mas aí não sei, a opinião é sua. Sérgio Dourado deixou aqui a enquete. E gostaríamos mesmo da sua participação. Pode mandar mensagem escrita. Se você não quiser se identificar, não tem problema. Nós vamos preservar seu nome, né? A gente fala isso muito no interior, que às vezes pessoas com palavras que não atingiu ninguém aqui, não falou mal de ninguém, né? Correto, é. Deu a opinião dela aqui, muito sábia, por sinal, né? Mas a gente tem mais pessoas. E aqui tem muito disso. Ah, mas não fala meu nome, mas não sei o quê. E a gente sempre preservou, né? E lógico, quando é algo que vai atingir alguém, aí já que a pessoa não quer que identifique, a gente não vai falar também. Com certeza. Não vai sair da nossa boca aqui nenhum tipo de agressão. Mas você pode dar sua opinião aí através do telefone 991459870. Ainda temos alguns minutinhos aqui. Sérgio Dourado continua aí com a sua reflexão enquanto eu vou preparando a programação aqui. 11h30. Então, minha gente, usando desse espaço privilegiado, eu chamo a atenção para você participar desse programa, que é líder da audiência, mais uma vez eu digo, para você falar para a gente, você está bem com a sua rede social, você tem falado com as pessoas, você emite opiniões, porque dentro da nossa profissão, nós temos o locutor, que apenas lê, nós temos o apresentador, que apenas apresenta, né, uma determinada programação, e nós temos o comunicador, que é o ápice do nosso trabalho, que ele faz tanto a locução, a apresentação, e ele dá opinião. Então eu, Davidson, o Erley, as pessoas que trabalham aqui, nós damos a nossa contribuição, dando a nossa opinião. Nós não ficamos à margem da notícia, nós damos a nossa opinião. Toda hora, todo momento. Só que de uma forma mais ordeira, de uma forma em que a gente não vá ferir A, B ou C, fulano, beltrano e ciclano. A gente não faz isso. E o sagrado direito de expor o contrário do pensamento nosso. Nós não somos definitivamente os donos da verdade, nunca. E eu digo, a unanimidade, ela é burra. Extremamente burra. Há de ter alguém que não concorde comigo, que possa falar assim: Dourado, você está errado, Davidson, vocês estão errados, é assim, assim, assado. Nós vamos respeitar e vamos ali conversar. Diria Ariano Suassuna, o grande pensador, escritor, filósofo, um homem maravilhoso, em tese eu concordo com ele, em outra parte não. Ele morreu quase aos 100 anos, Ariano Suassuna. Talvez eu faça uma pesquisa aqui, eu fale, ainda restam aí 28 minutos, né? O programa está rendendo hoje, está gostoso. Ele disse o seguinte: enquanto houver fome, o sonho socialista permanece. Ariano Suassuna. Ele que foi o autor do Alto da Compadecida. Cara sensacional, fenomenal. Ele não dava palestra, ele dava aula. E um dia, numa das suas aulas, ele pegou, Davidson, uma coisa que eu achei incrível. Ele pegou um prendedor de roupas, 2 pedacinhos de madeira e um ferrinho enrolado, que de um lado você aperta, a boquinha abre, do outro lado você prende sua roupa. Ele falou assim: quem fez isso aqui é genial. É uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Então Ariano Suassuna falou, mais uma vez eu repito, enquanto houver fome no mundo, o sonho socialista permanece vivo. Grande Ariano Suassuna. Mas, infelizmente, Ariano, você que está no andar de cima, nós já testamos o socialismo, o comunismo em outros países
e dali se transformou em ditadura. E nós temos que repensar sobre socialismo e comunismo. Por exemplo, em Cuba, até há pouco tempo, né, agora está havendo uma abertura, os Estados Unidos tirou o embargo e até há poucos anos nós tínhamos uma Cuba totalmente fechada, como é a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, né? E com essa forma de condução socialista, comunista, onde um médico estuda a vida inteira para ganhar a mesma coisa que uma outra pessoa que não estudou ganha. Então, eles levam toneladas de dinheiro, realmente, peso, porque a moeda não vale. Aqui no país vizinho, na Venezuela, o dinheiro lá não vale nada. Então, levam-se pacotes e pacotes de dinheiro para comprar 1 quilo de carne de frango até no estado de apodrecimento. É triste ver o socialismo e o comunismo desta forma, sendo conduzido dessa forma. Então, mais uma vez, eu peço, o Davidson já pediu, que você mande o seu áudio, a sua mensagem e comente junto com a gente o que nós estamos falando aqui hoje. Sérgio Dourado, mais uma vez, a Nilce manda seu áudio aqui, vamos acompanhar. Vamos lá. Oi, Sérgio Dourado, bom dia. Bom dia. É a Nilce novamente. A respeito do que você está falando a respeito do deputado, eu acho assim, com certeza ele desrespeitou a Constituição e tudo, mas eu acho que ele falou tudo que a gente gostaria também de estar falando para esses governantes, né? E com certeza, como ele já foi preso assim, espontâneo, no ato já assim e tal, ao meu ver, por ele ter sido preso e tal, é porque tem muito rabo preso aí. Então, assim, estão fechando ele para ele não falar realmente a podridão que a gente tem lá naquele Congresso. Porque eu vou falar com você a verdade. É muita falcatrua, é muita falta de respeito com nós, cidadãos brasileiros, mas isso aí é só a ponta do iceberg. É um jeito deles tentarem calar a boca dele, mas eu vejo que ele foi um homem corajoso, não concordo com os palavrões, com as palavras pejorativas, mas ele foi um cidadão corajoso de chegar numa rede social e abrir a boca, mesmo sabendo que ele podia ser preso ou até mesmo morto. Mas eu vejo que ele foi um cara guerreiro, forte, por poder expressar o que muita gente gostaria de falar. Eu, principalmente, como cidadã brasileira, cidadã belovalense, eu gostaria de poder falar muitas coisas, mas é aquela coisa, você tem que saber pesar o que você vai falar para não ter consequências e não sofrer consequências. Correto, minha querida. Eu respeito a sua fala, em parte dela eu concordo, mas ele faltou com uma coisa que o parlamento não permite. O parlamento, a própria palavra parlar é falar, parlare em italiano é falar. Então, o que ele fez? Ele poderia ter feito tudo aquilo, mas trocando as palavras. E ele, muito inteligente, eu vi que ele tem uma erudição, ele tem, eu acho que ele estudou um pouco do direito, né? Só não praticou ele, né? Estudou um pouco. Um pouco de direito, né? Um dos cursos que eu falo que as pessoas devem fazer, direito, filosofia, teologia, se puderem. Mas ele não cumpriu com o que a Câmara tanto preza, que é o decoro. O que é decoro? Decoro, na etimologia da palavra, é o recato no comportamento, a decência, acatamento das normas morais, dignidade, honradez, pudor, falta de decoro. Ele falou palavras que não deveriam ser proferidas. Eu posso falar que, por exemplo, vamos colocar aqui um ser imaginário.
Vamos colocar aqui o Sean Connery, que era o 007 já falecido. Eu posso falar assim: 007, você está equivocado. É a mesma coisa de falar assim: olha, você está errado. Então, é a mesma coisa, só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você falar que a pessoa está errada, você já está cravando. Mas não poderia ser assim? Ô Sean Connery, ô fulano, será que você não está um pouco equivocado? Então pesa menos. E a decisão monocrática, acredito que foi do Marco Aurélio, não, foi do Alexandre de Moraes. Ele que determinou depois, monocraticamente, depois o colegiado, os 11 ministros, eles determinaram a prisão do Daniel Silveira. Ele que é do PSL, ele se diz bolsonarista, mas ele, querendo agradar um lado, ele colocou o mandato dele, ele colocou o Supremo e colocou todo mundo, todos os poderes dentro de um liquidificador e ligou. E mais, uma coisa até que o Erle me falou, ele ligou um grande ventilador gigante e jogou aquilo mesmo que nós estamos pensando, aquilo, que eu nem gosto de falar, jogou aquilo no ventilador. E ele pensava, como o Davidson disse com sapiência, ele pensava que a imunidade parlamentar dele iria suprir essa falta de decoro, iria deixá-lo incólume por essa falta de decoro, essa falta de jeito, essa falta de recato com as palavras. Dizer que você falar que um ministro do Supremo está equivocado é uma coisa. Agora, falar que ele não tem, desculpa, mas eu vou usar essa palavra, pelo menos essa, que ele não tem culhões e que ele gosta de culhões, aí é difícil. Né? Que ele não tem o órgão genital dele e que ele gosta de órgãos genitais, né? Inclusive masculino, né? Citando assim que ele é homossexual, tem gente que não gosta. E nós estamos falando dos 11 maiores do direito, que é o Supremo, é o pleno, é o poder, um dos poderes mais poderosos que nós temos. Cada um, claro, no seu quadrado, dizendo popularmente, mas harmoniosamente os três poderes, eles trabalham em comunhão, e um não pode ferir o outro. E um membro do parlamento, um parlamentar com 32 mil votos, ele teve uma expressão assim, igual o Davidson falou, foi na contagem, né, na recontagem dos votos, 32 mil votos. Caroneiro. Isso mesmo, pegou carona em outro, o outro que teve mais, ele pegou carona na recontagem, no coeficiente eleitoral, ele foi eleito pelo estado do Rio de Janeiro, e ele, bombadão, ex-militar, né, cursou um pouquinho do direito, ele pensou que, falando termos chulos, com termos mais requintados, ele se safaria. Agora eu tenho quase certeza, não posso cravar, mas eu tenho quase certeza absoluta que aquela situação intracorporis, né, a Câmara, dentro dela, dentro do corpo da Câmara, eles já não querem ele mais. Já é chamamos de persona non grata. Então, o Supremo quer uma lição, quer dar uma lição a ele, e a Câmara vai dar uma lição, tanto a ele, como também aquela outra deputada, a Flor de Lis, que supostamente ainda porque não passou o processo, né, transitado e julgado, não foi sentenciada, não foi julgada ainda, mas ela pode também perder os seus direitos parlamentares. Ela pode ser cassada, ou seja, impeachmentada. O impedimento, chama impeachment, impedimento parlamentar, impedimento, perder o mandato. Infelizmente, olha gente, eu concordo com muitas coisas, com muitas pessoas, mas nem tudo aquilo que a gente pensa e concorda a gente pode falar no rádio, na TV e também nas redes sociais, Davidson. Sérgio Dourado, nós já são 11 horas e 43 minutos, nós vamos ao pequeno apoio cultural. Na volta, eu quero que você fale sobre a PEC da impunidade. PEC essa que estava para ser votada pelos deputados, né? Onde que eles agora se protegem mais, com tanta coisa precisando ser votada para melhoraria
para a melhora desse nosso país, com tantos problemas na saúde, briga de presidente com governadores, aumento do combustível, a cesta básica do jeito que está indo aí, o povo passando fome, o desemprego no nosso país, e eles querendo votar numa PEC que, graças a Deus, né, gerou controvérsia, o presidente na calada da noite querendo votar, presidente que eu falo da Câmara dos Deputados, né, o Lira, que também responde a processo criminal, mas querendo proibir justamente isso, que a justiça intervenha, mesmo no caso da Flor Delis, que está em envolvimento no assassinato, Daniel Silveira, que já não entrava mais porque já foi, né? Mas outros demais não pudessem ser presos numa ação como essa do Superior Tribunal Federal. Nós vamos ao apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos falando, finalizando o bloco aí e também chegando no final do programa, né, gente? Okay. O programa esse hoje que está 100% com Sérgio Dourado comandando aqui. Um abraço, daqui a pouquinho estamos de volta e você pode participar ainda. Manda sua mensagem 991459870. É o Mega Zap, Mega FM, a Rádio do Vale. Você está ouvindo Bom Dia Mega. Apresentação Davidson Santos. O seu verão aqui é mais quente. Quente! Verão é sol, calor e muita diversão. Na Mega FM. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Vale gostaria de reforçar a importância dos cuidados pessoais para que a Covid-19 contamine o mínimo de pessoas possível na nossa cidade. Para diminuir a propagação do coronavírus, é muito importante lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Manter o ambiente onde vive sempre ventilado e limpo. Use álcool em gel sempre em locais que não é possível lavar as mãos. Utilize a máscara sempre que sair de casa. Se apresentar algum sintoma gripal, favor entrar em contato via telefone com a Secretaria Municipal de Saúde para solicitar uma avaliação médica e realizar os exames específicos. Procure a unidade de saúde somente em casos de urgência. Lembramos a importância do isolamento social, que é realmente ficar em casa e diminuir a circulação desnecessária de pessoas e aglomeração. Gostaríamos de pedir para as pessoas que tiveram contato com casos positivos da doença ou que estão em isolamento domiciliar para que cumpram o isolamento de forma responsável para a sua segurança e de toda a população da nossa cidade. Esta doença é séria e pode levar a óbito pessoas de risco e mais vulneráveis, como idosos, portadores de doenças crônicas e imunidade baixa. A pandemia ainda não acabou. Belo Vale, contra o coronavírus. A prevenção está em nossas mãos. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Vale gostaria de reforçar a importância dos cuidados pessoais para que a Covid-19 contamine o mínimo de pessoas possível na nossa cidade. Para diminuir a propagação do coronavírus, é muito importante lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Manter o ambiente onde vive sempre ventilado e limpo. Use álcool em gel sempre em locais que não é possível lavar as mãos. Utilize a máscara sempre que sair de casa. Se apresentar algum sintoma gripal, favor entrar em contato via telefone com a Secretaria Municipal de Saúde para solicitar uma avaliação médica e realizar os exames específicos. Procure a unidade de saúde somente em casos de urgência. Lembramos a importância do isolamento social, que é realmente ficar em casa e diminuir a circulação desnecessária de pessoas e aglomeração. Gostaríamos de pedir para as pessoas que tiveram contato com casos positivos da doença ou que estão em isolamento domiciliar para que cumpram o isolamento de forma responsável para a sua segurança e de toda a população da nossa cidade. Esta doença é séria e pode levar a óbito pessoas de risco e mais vulneráveis, como idosos, portadores de doenças crônicas e imunidade baixa. A pandemia ainda não acabou. Belo Vale, contra o coronavírus. A prevenção está em nossas mãos.
Está procurando peças automotivas de qualidade e garantia? Então venha para Gilson Car, o melhor no comércio de peças automotivas usadas e legalizadas da região. Para-choques, faróis, mecânicas, latarias em geral, pois só aqui você encontra variedade de peças, preço competitivo e atendimento de primeira. Tudo para o seu carro. Parcelamos em até 12 vezes. Gilson Car. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Em Lafayette, BR-040, quilômetro 630. Carijós, 3939-4813. Amigo produtor rural de Belo Vale região, Dionísio Adubos traz para você os melhores produtos para a sua lavoura. Adubos Fertipar Sudeste, produtos de alta qualidade, Multifértil Organ Mineral, Iorim, calcário, cálcio e boro, adubos foliar, óleo de ninho, gesso agrícola, tudo isso e muito mais. Ligue agora, fones 97157-8136 ou 97149-5565. Fale com Dionísio ou Silvânia. Atendemos toda a região. Dionísio Adubos, a qualidade e o menor preço é aqui. Ei, já tá sabendo da novidade? Além da melhor internet da região, agora você tem vários benefícios na NetCetera. Cartão de desconto, acesso a plataformas de estudo, música, filmes, séries e muito mais. Não vai ficar de fora dessa, né? Entre em contato conosco pelo número 0800 000 4400 ou pelo site www.netcetera.com.br e conheça melhor os nossos serviços digitais. NetCetera, a melhor internet fibra da região, agora mais completa. Depósito Boa Vista está com novidades. Mais uma nova loja para você em Belo Vale. Uma grande variedade de produtos e com encomendas de cimento, areia, cal e todo tipo de material bruto para sua reforma ou construção. Depósito Boa Vista. Mais uma loja novinha para você. Estamos situados na Avenida Tancredo Neves, número 72, Centro, em frente à rodoviária. Anote aí nosso telefone: 3734-1244 ou, se preferir, o WhatsApp 97139-8112. Depósito Boa Vista, qualidade e diferença você encontra aqui. A educação à distância da Uninter é nota máxima na avaliação do MEC e marca mais lembrada no segmento. São 5 alunos com a maior nota no ENAD. Primeiro lugar em um grande prêmio de inovação, melhor jornalismo experimental da região sul, aprovações em concursos e excelentes colocações no mercado. Essas vitórias mostram que a qualidade Uninter tem a ver com você. Vence a mudança. Polos Uninter na região, em Lafayette e Congonhas. Uninter.com. ZYR 311, 98,7. Mega FM. Mega FM. A rádio de Belo Vale. A sintonia do sucesso. Todo mundo ligado. 98,7 FM. Mega Zap 991459870 e a sua participação. Mega. Horas e 52 minutos. Estamos de volta aqui na Mega com ele de novo, Sérgio Dourado. Dourado chegando aí já ao final do programa. Mandar um abraço aqui pro inspetor Reginaldo, pro nosso amigo Hudson também, que faz parte do Corpo de Segurança Policial Penal, sempre colaborando com a gente aqui em Belo Vale. Nossos amigos aí também da Polícia Militar, Polícia Civil, que vem fazendo um belíssimo trabalho.
E Sérgio Dourado volta aí nos seus comentários trazendo aí sobre a questão tanto do Daniel da Silveira, né, que a gente vem falando, e sobre essa PEC que foi chamada aí principalmente pelos principais jornais do país como PEC da impunidade. Sérgio Dourado. Olha, eu quero mandar agora registrar a grande audiência de um amigo excepcional, Rodrigo. Um abraço para você, cara. Muito obrigado. Um beijo no seu pai aí. Pessoal da Colô, muito obrigado pela audiência. Primeiro eu quero falar sobre PEC. O que é PEC? As pessoas às vezes não sabem o que é uma PEC. PEC é proposta de emenda à Constituição. Você vai colocar um adendo, você vai colocar uma situação a mais dentro da nossa Constituição, que é a Carta Magna. É onde saem todas as leis, a base é a Constituição. PEC, então, é uma proposta, ainda é uma proposta de emenda constitucional. E o nosso colega Josias de Souza colocou aqui no seu blog, ele é colunista da UOL, diz que esse negócio vai acabar sendo judicializado como muita coisa no Brasil. E eu não concordo dessa ampliação da imunidade parlamentar, que esse é o texto da PEC, e ela promove essa coisa, né? De um aumento de imunidade parlamentar. O parlamento já tem muita imunidade. Então, para que mais imunidade? Para que mais? Aí a pessoa vai se santificar, né? Se essa PEC andar e se essa proposta realmente chegar à nossa Constituição. É isso que eu acho, o nosso querido Davidson da Mega FM. E é direito, a gente fala que os direitos são iguais e a gente sabe que não é igual, né? Na realidade, essa imunidade parlamentar, ela não tinha esse propósito, né? Era um período onde havia perseguições, né, contra políticos e, de repente, eles estão misturando, legislando em causa própria. E eu acho o seguinte, que acredito que não, mas se passar é um retrocesso. É um retrocesso. Dar mais imunidade a quem já tem o bastante, então é um retrocesso na nossa história. E, parafraseando o que está escrito aí no seu boné, respeite a nossa história, pelo amor de Deus. Mais imunidade, para quê? Mandar um abraço aqui pro Batata, tá lá acompanhando também a programação, mandando um abraço, Sérgio Dourado. Sérgio Dourado, é que a gente vem falando e a gente vem sempre debatendo, muitas vezes a gente fala as coisas que é mal interpretado, às vezes você fala uma forma, a pessoa leva para outra de outra, né? E o que é o melhor que a gente tem aqui? A pessoa tem a liberdade de chegar para a gente e discutir com a gente, chamar a gente, falar aquilo que, né, falado aqui na rádio, e aquilo que a gente tem feito sempre, desde os princípios, ser primordial aqui na rádio, é o direito de resposta das pessoas, né? Quando você se sentir ofendido, seja de qualquer forma, de qualquer manifestação de palavra aqui, você pode procurar a direção da rádio, pedir o direito de resposta e será dado, né? Se caso, independente de você estar certo ou não, a gente vai estar ouvindo, vamos estar debatendo com vocês. Mas o Sérgio Dourado levantou uma coisa muito importante aqui hoje e que eu peço a vocês que façam reflexões. Cuidado ao usar redes sociais. Muitas vezes para criticar, para falar, para denigrir a imagem de alguém, mas muitas vezes também para mostrar a sua vida pessoal. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde que a violência vem tomando conta e os bandidos estão aí 24 horas vigiando a sua vida. Sabe tudo o que você faz. E quando o Sérgio Dourado chama atenção para isso, é importante que você reflita. Será que vale a pena você ficar lá expondo sua família, sua vida pessoal? Sua casa. Às vezes uma briga de relacionamento, a mulher briga com o namorado ou com o marido, às vezes tem até chance de voltar futuramente pelo um erro ali, um fato. Aí vai lá e começa e desce o bambu no cara ou na mulher. E depois volta atrás. Aí depois volta atrás. Que vergonha, né? É terrível. Aí já é terrível, né? Aí a gente chama. Aí eu, por exemplo, ofender a sua pessoa fisicamente e depois pedir perdão. Não tem justificativa, né? Então, eu um dia li na porta do fórum da cidade de Congonhas, antes de qualquer reação, porque toda ação requer uma reação. Toda ação, isso é física. Ação e reação. Respire, conte até 10. Aí você não vai fazer a coisa errada. Respire. Então, provoque um pensamento. Não só um pensamento. Você tem que informar para você mesmo. Raciocine.
em função da sua reação. Você obteve uma ação e você automaticamente não faça a reação. Aí você vai se safar de muita coisa. E não fique tirando foto de dentro da sua casa, do seu carro, da sua nova TV, de você na praia. Aí você tá lá na praia. Gente, olha como é que eu tô comendo camarão aqui, tomando uma cervejinha. Aí o ladrão, né, a pessoa, o contumaz meliante, ele fala, opa, ele tá fora, eu vou lá, vou entrar, vou roubar tudo. Ele tá fora, eu sei que ele tá fora, em tempo real ele postou. Então, gente, por favor, pelo amor de Deus, finalzinho do programa do Davidson, faltam 2 minutos para terminar. Quero te agradecer, Davidson, por essa condição. O Erlen, muito obrigado. Ao pessoal da rede, na frequência 98.7, aos internautas, muito obrigado. Obrigado a você, grande comunicador, Davidson. Você, no seu nome, tem o dia, Day, tem o vi, né, o verbo ver, e o som da rádio. Você é um cara completo. Você é o que a gente chama assim. Você lembra do... eu tenho um 3 em 1. Você é um 3 em 1, viu, Davidson? Então a minha participação... A participação nossa fica por aqui. Será um privilégio participar novamente. E, gente, tome muito cuidado com rede social. É a mesma coisa de tomar café quente sem soprar. Queima a língua. Ah, tá. Será que eu posso falar aqui? Pode. Como é que ele chama? O Pug, ela chama Nala. Olha, eu sou solidário a você. Eu sinto amor pelos animais. Ontem, eu fui ao banheiro, na casa do Erle, eu vi uma formiguinha nadando, eu falei assim, não, eu tenho que salvar essa formiguinha. Ela estava lá no vaso sanitário, eu salvei a formiguinha, falei, agora você dá o jeito, some daqui. Porque eu vou... eu não tive... aconteceu isso mesmo, salvei a formiguinha. Então, eu amo os pequenos animais, aqueles de grande porte também. Eu sou amante das pessoas que amam os animais, são parte de nós. Por exemplo, todos os nossos animaizinhos, nós temos um cemitério sagrado. O metabolismo desses animais é muito mais acelerado, por isso que o cachorro, o gatinho, morre cedo, morre com 10, 15 anos. Então, gente, você que fez essa coisa horrorosa com essa pugzinha, por favor, volte atrás, porque tem uma família envolvida, tem amigos, tem amor, tem sentimento. Não cause esse ferimento nessa família levando essa cachorrinha. Volte atrás, por favor. Fica aqui a minha participação. Muito obrigado. Deus te abençoe. Um abraço e um beijo a todos que estão ouvindo a gente. Quero agradecer ao Sérgio Dourado, ao Erle Teixeira, né, dessa participação. Você vai poder acompanhar aí esse bate-papo amigo também com a população aqui. Agradecer a todos vocês que participaram, né, aqueles que estão acompanhando a programação. Você vai poder participar no Facebook da Mega. E amanhã, se for da vontade de Deus, obrigado pelas palavras, obrigado pela sua participação, engrandeceu mais o programa, o jornalismo, né, trazendo a informação correta em tempo real também para vocês. Notícia triste de última hora, mais um aumento da gasolina, mas, gente, é o Brasil, né? A gente só vai conseguir mudar o Brasil a partir do momento que você tiver responsabilidade, consciência diante do seu voto. Isso quando a gente fala a nível municipal, estadual e federal. Então não seja induzido pela forma que a pessoa te trata, por ele ser bonitinho. Às vezes pode ser até um familiar. Mas se não tem os princípios para te representar, não vote. Não venda seu voto. Daqui 2 anos, daqui 1 ano. Eleição está aí, né, Sérgio Dourado? Com certeza. Paraquedistas, deputados, vão chegar de tudo quanto é lugar, pessoa que você nunca viu. Outra coisa que eu não concordo, Davidson, eleições a cada 2 anos para o Brasil. O Brasil só trabalha 1 ano. A cada 4... 2 anos, porque é eleição de vereadores e prefeitos, depois o restante. Então o Brasil para. E olha, mais uma coisa, contribuindo com a sua fala, o Brasil não precisa de gasolina, gente. Nós temos álcool, o agronegócio, nós temos cana-de-açúcar e nós temos muita terra para se plantar e obter etanol. Para que gasolina? Para que manter cota com os sauditas lá com a Arábia? Para quê? A gente pode diminuir sim o custo operacional de tudo, porque quando você leva a gasolina e o etanol, você faz uma coisa em cadeia, aumenta tudo. E a carne, olha o absurdo,
nós não estamos comendo carne. E temos o maior rebanho, um dos maiores rebanhos do planeta. Minha gente, o maior pulmão, o maior aquífero é o Brasil. Vamos salvar a nós mesmos, por favor. Beleza, então, participação do Sérgio Dourado, nós vamos ficando por aqui, o Bom Dia Mega dessa segunda-feira, cuidado, viu gente, a contaminação do coronavírus está aí, 19 casos em Belo Vale, confirmados nesse momento, 13 suspeitos, se proteja, fique em casa, né? Finalizando com Titãs Demais, até amanhã, se Deus permitir, fiquem com Deus, e eu tô indo com ele agora. Amém.